Som, som. Deixa mais. Santo, santo, santo. Pode pôr o slide. Vamos lá? Santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Para sempre, santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Para sempre, louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre.
Pessoal, tem alguém que precisa de mais blocos de anotação? Já acabou? Ergue a mão. Ninguém? Irmãos, antes de começar aqui a nossa segunda palestra do dia, eu gostaria de aproveitar para fazer mais uma indicação de um material. Na verdade, eu vou já mencionar os três que estão aqui comigo agora, porque ambos são parte de um mesmo grupo de autores, de um mesmo movimento que, de alguma forma, embasa a minha reflexão aqui nesses dias. Eu costumo dizer que essas reflexões que eu tenho feito acerca desse assunto são resultado de alguns movimentos diferentes ou da articulação teológica de alguns movimentos diferentes. Dentre eles está um grupo de pensadores que lida com a questão do aconselhamento bíblico, que ficou conhecido como aconselhamento noutético, não é? E que tem chegado no Brasil já há algum tempo por meio da tradução de alguns materiais. O aconselhamento bíblico, obviamente, tem interesse na questão da corrupção humana, porque ela lida com os efeitos, não é, dessa corrupção, na vida de pessoas. Em geral, quando as pessoas procuram ajuda, é porque os efeitos da corrupção estão bem visíveis em relacionamentos estragados, em dificuldades pessoais e assim sucessivamente. E esse movimento do aconselhamento bíblico é um movimento que tem trabalhado com os pressupostos que eu tenho apresentado aqui a vocês nesses 2 dias, que é essa espécie de redirecionamento, essa inversão na compreensão da natureza dos problemas humanos. Então a gente sempre acha que a coisa é de fora para dentro. E o pessoal do aconselhamento bíblico está trabalhando com os pressupostos de que, na verdade, o movimento é de dentro para fora, e de que as mudanças significativas na vida de um sujeito não são as mudanças apenas externas, mas são aquelas mudanças que atingem o núcleo da nossa existência, que é o nosso coração, e que consistem fundamentalmente em dirigir o coração de alguém para a exclusividade de Jesus Cristo, para a exclusividade do Senhor. Então, os textos que eu vou apresentar a vocês aqui agora, eles são textos desse movimento que podem ajudar muito vocês a aprofundar aquilo que nós vamos ver, principalmente nessas 2 palestras daqui para frente. O primeiro, mais geral, é um livro do Tim Lane e do Paul Tripp, chamado Como as Pessoas Mudam, Imagens e Histórias da Vida Cristã em Funcionamento. Então, esse é um texto bem básico, no sentido de oferecer para vocês uma visão do processo de mudança à luz da palavra de Deus, das transformações na nossa vida à luz da palavra de Deus. Uma coisa boa desse livro e dos demais que eu vou mencionar é que eles são muito práticos. Então eles contêm histórias de situações, de circunstâncias, de pessoas que foram transformadas a partir da palavra de Deus, e histórias que ilustram esse tipo de mudança acerca da qual nós estamos falando aqui. Isso é importante porque a nossa conversa é bem principial, não é? Nós estamos conversando muito sobre princípios genéricos que precisam ser aplicados a situações concretas. Então, se vocês lerem, por exemplo, como as pessoas mudam, vocês vão perceber, talvez, várias histórias que vocês vão olhar para as histórias e dizer, isso aqui é aquilo lá que o reverendo falou aquele dia. E você vai conseguir estabelecer essas conexões com maior
clareza. Então, esse é um livro para quem deseja compreender a dinâmica de mudança do ser humano em uma perspectiva bíblica. Ele é muito útil. Os outros dois são mais específicos e lidam com aspectos onde a corrupção pode se manifestar e que, ao mesmo tempo, são úteis tanto no diagnóstico quanto no enfrentamento da idolatria e da corrupção. Então, esse livro é um livro fabuloso, também do Tim Lane e do Paul Tripp, chamado Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Isso aqui é um livraço, e ele é muito importante porque, em geral, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão fugindo de relacionamentos por causa dos problemas que os relacionamentos causam. Então, nós vivemos num tempo de individualismo, em que as pessoas dizem, olha, não gosto de relacionamentos porque relacionamentos doem. Gente dói, não é verdade? A gente cria muito problema. E aqui o Paul Tripp e o Tim Lane mostram o lugar dos relacionamentos no projeto redentor de Deus. Como é que relacionamentos são usados por Deus para nos conduzir no poder de Cristo e pela ação do Espírito Santo à santificação. Então, muito interessante esse texto. Eu vou mencionar algo de relacionamento na minha última palestra do dia, mas quero já recomendar esse texto a vocês. E o último, um livro bastante interessante também de Paul Tripp, é Guerra de Palavras. Esse é ainda mais específico, porque ele lida com o papel da nossa linguagem, daquilo que a gente diz na nossa santificação. Veja, não tem nada de confissão positiva aqui, tá? Não é aquele negócio das suas palavras têm poder, não, tá bom? Isso aqui ele lida aqui com a questão da nossa conversação. Usa Deus como padrão para o uso de palavras e mostra como é que nós, depois da queda, tendemos a usar palavras como armas para atacar pessoas. E ele mostra qual é o que é que nós precisamos fazer se nós queremos aprender a cultivar relacionamentos saudáveis, relacionamentos redentivos, no que diz respeito ao uso da nossa língua, não é? Que Tiago diz que é uma bênção, mas que também pode ser uma maldição. Então, um dos lugares onde a corrupção humana mais se manifesta é no uso da nossa língua ou no uso das nossas palavras. E Paul Tripp trabalha com maestria essa questão da nossa linguagem nesse livro, Guerra de Palavras. Então eu recomendo a vocês esses 3 livros: Como as Pessoas Mudam, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, e Guerra de Palavras. Tá bom? Passem lá na livraria depois, aproveitem os descontos. Ok. Aproveitando o momento propaganda, eu acho que tinha um dos meus livretos, estava disponível ali, eu não sei se está mais, que eu tive o privilégio de publicar 2 livros até hoje. Um foi publicado pela editora Fiel, chama-se Você Educa de Acordo com o que Adora. É um texto que trabalha sobre a relação entre educação e religião. E um segundo livro publicado pela editora Cultura Cristã, que lamentavelmente nós não conseguimos trazer para cá, para este evento, que se chama Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma Perspectiva Cristã. Eu tenho trabalhado com educação já há algum tempo, desde o ano de 2011, quando entrei no Mackenzie para trabalhar no Sistema Mackenzie de Ensino, que é uma iniciativa da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na produção de material didático para a escola básica à luz de uma perspectiva cristã. Então nós já temos hoje um material didático que vai desde a educação infantil até o ensino médio, publicado, que problematiza os caminhos da educação vigente e procura começar a pensar as implicações da cosmovisão cristã para um material didático da educação básica. Essa é uma alegria. É um material que está aí já em mais de 300 escolas no Brasil,
na mão de mais de 45 mil estudantes, muita gente estudando a partir desse material, e foi a partir daí que eu comecei a me envolver com a questão da educação, que gerou esses dois livros, né, de diferentes. O Você Educa de Acordo com o que Adora, que eu vi ali sobre a mesa, e esse Educação em Casa, na Igreja e na Escola, publicado pela editora Cultura Cristã. Se educação é alguma coisa que interessa a você, e eu acho que ele interessa boa parte das pessoas aqui, porque muitos são pais e estão educando filhos, outros não são pais ainda, mas são casados e vão ter filhos, e vão educar filhos. Outros não são pais, nem são casados, mas estão pensando em casar e vão ter filhos. Então, está vendo? Todo mundo aqui pode comprar esse livro. Outras pessoas estão envolvidas com educação na igreja, são professores de escola dominical, lidam com adolescentes, jovens, etc. Então, também tem coisa boa para você lá. E outros estão envolvidos com a educação de modo público, né? Na esfera pública aí, nas escolas, nas universidades, gente que está entrando na universidade para começar a estudar. Então, esse livro mostra a relação entre a cosmovisão cristã e a educação, pode ser muito útil a você. Último momento de propaganda. Na escola onde eu tenho o privilégio de lecionar, o Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, nós temos cursos de mestrado e doutorado em teologia. Esses cursos são presenciais, mas nós também temos cursos de pós-graduação à distância em teologia. Inclusive alguns cursos que são cursos livres, você nem precisa se engajar com um programa todo, você pode fazer um curso específico, se você quiser, dentro do nosso calendário. Em geral, a gente trabalha com programas curtos, que duram 1 ano, você pode fazer 8 disciplinas e cumpre um programa de especialização em teologia bíblica, em teologia sistemática ou em teologia prática. Então você pode estudar conosco sem precisar sair daqui de Dourados ou da cidade onde você está, basta que você tenha um computador e um acesso à internet. Então, dê uma olhada no nosso site, o endereço do site é cpaj.mackenzie.br, esse é o endereço, cpaj.mackenzie.br, e quem sabe nós não vamos ter o privilégio de estudar juntos outros assuntos ao longo do tempo, né, dos próximos dias ou anos, se Deus assim nos permitir. Então, dê uma olhada e, havendo interesse, entre em contato, faça a sua matrícula e nós estudaremos juntos, se Deus quiser. Pois bem, irmãos, nessas 2 próximas palestras, então, nós vamos lidar com a questão aqui do enfrentamento da corrupção, pensando mais especificamente no enfrentamento da idolatria. Então, nós já trabalhamos para definir de alguma forma a natureza da corrupção humana, e o argumento que nós estamos defendendo aqui é que a fonte da corrupção humana é a substituição de Deus no coração humano. Então, por que nós vivemos numa humanidade corrupta? Por que nós nos tornamos pessoas corruptas? Qual é a fonte, à luz de uma perspectiva cristã, da corrupção que nós experimentamos no mundo? Basicamente, foi uma decisão histórica do ser humano de fazer a sua vida funcionar, não a partir de Deus e de sua revelação, mas a partir de si mesmo. O momento em que o homem passa a experimentar essa corrupção é o momento em que o homem substitui Deus no coração por si mesmo, o que gera como efeito este pecado da idolatria, que consiste em substituir Deus por várias coisas criadas. Nessas 2 próximas palestras a gente vai lidar com esse enfrentamento, e eu quero começar aqui com um esclarecimento. Quero dizer que há uma dimensão pública na corrupção e na idolatria, e que precisa ser enfrentada. Nós não somos apenas pessoas corruptas, mas nós vivemos em uma sociedade corrupta. E é possível falar do enfrentamento da corrupção no sentido daquilo que nós deveríamos fazer para enfrentar essa corrupção fora de nós, externa a nós, que se manifesta na vida pública ou na vida social. Mas não é isso que eu vou fazer hoje, tá bom? Isso pode ser assunto para outro dia. O meu foco
será o enfrentamento da batalha individual, ou seja, o enfrentamento da corrupção em nós, dentro do nosso coração, e não o enfrentamento da corrupção fora de nós. Se o seu interesse primário é esse, você vai ter que ler outras coisas, estudar algumas outras coisas. O meu foco não estará em como um cristão vai enfrentar a corrupção no mundo no qual ele vive, não. Meu foco está em como o cristão enfrenta a corrupção dentro de si, dentro do seu próprio coração. Com aquele pressuposto de que alguém que é cristão, eu vou falar sobre isso mais na palestra da tarde, não é mais escravo desta corrupção, mas convive com as forças de resistência dessa corrupção dentro do seu coração. O primeiro passo, acerca do qual a gente precisa falar, se a gente quiser lidar com essa questão da idolatria e da corrupção que dela procede, é a questão do discernimento da idolatria. A pergunta que eu quero tentar responder com vocês nessa segunda palestra da manhã é: como eu posso saber que estou sendo seduzido pela idolatria? Como é que eu posso saber se eu estou me engajando com este pecado que traz à tona, que intensifica a corrupção humana? E eu quero começar a palestra da manhã falando um pouco sobre a dificuldade dessa tarefa, tá bom? Discernir a idolatria, meus irmãos, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, ela é uma tarefa bastante difícil, ela é uma tarefa bastante complexa. Por duas razões, pelo menos, discernir a idolatria é algo bem difícil. Primeiro, por causa da profundidade da dimensão na qual a idolatria acontece. Nós temos visto até aqui que a idolatria acontece primariamente no nosso coração, ok? Esse é um termo-chave, é uma palavra importantíssima na Bíblia, que precisa ser melhor entendida se a gente quer compreender o ponto que eu estou trabalhando com ele agora. Nós geralmente usamos a palavra coração para se referir à sede das nossas afeições. Não é à toa que a gente sempre contrasta a palavra coração com a palavra razão, como se elas se referissem a duas dimensões estanques diferentes da nossa humanidade. Por exemplo, as mulheres falam muito assim, não é? Lá em casa o meu marido é mais razão, eu sou mais coração. O que as mulheres estão querendo dizer quando elas falam isso? Que o marido delas é um bruto, ok? Esse meu marido, não, brincadeira, ele é mais objetivo, ele é mais racional, eu sou mais subjetiva, eu sou mais afetiva. Porque na nossa cabeça, razão ou coração é uma palavra que está relacionada sempre aos afetos. É interessante, por exemplo, quando alguém está cantando na igreja e o povo está desanimado, o povo não está querendo cantar. Veja, desânimo é alguma coisa relacionada ao reino dos afetos. E aí então essa pessoa quer estimular o povo a cantar. Geralmente ela usa algum versículo bíblico que aparece a palavra coração. Ela diz assim: gente, o povo está desanimado hoje, vamos cantar aqui, ó. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, não é? Por que ela usa textos assim? Porque na nossa cabeça, coração está sempre relacionado a afetos. Na Bíblia, no entanto, coração não é uma palavra que está relacionada aos afetos, ok? Na Bíblia, quer dizer, não é uma palavra que está relacionada simplesmente aos afetos. Na Bíblia, coração é uma palavra que está relacionada à dimensão mais profunda da existência humana, que na verdade controla todas as faculdades da nossa existência. Ou seja, à luz da Bíblia, o homem é um sujeito que tem várias faculdades. Ele pensa, ele sente, ele age, ele tem um senso de justiça, ele tem um senso estético. Todas essas coisas são faculdades humanas. E à luz da Bíblia, essas coisas não são autônomas, elas não funcionam autonomamente. Elas são dirigidas
governadas por alguma coisa que a Bíblia chama de coração. Ok? Não é necessariamente esse órgão que bombeia o sangue, biologicamente falando, ok? Fisicamente falando. Aliás, os judeus imaginavam que o coração tinha alguma coisa a ver com as entranhas, com os intestinos. E veja bem, talvez eles não estivessem tão longe. Vocês já ouviram falar de gastrite nervosa? Não é? Gastrite nervosa são somatizações de enfermidades ou de situações que não são necessariamente físicas. Então, a idolatria é um pecado que acontece inicialmente nessa dimensão da nossa existência, que a Bíblia afirma ser a dimensão mais central e a dimensão mais profunda da nossa existência. Profunda no sentido de que ela é uma dimensão que permanece protegida, ela permanece inacessível a nós mesmos. Por exemplo, existe um provérbio que eu acho chave para nós entendermos a questão do discernimento da idolatria, que diz que os propósitos do coração do homem são como águas profundas. Isso está lá em Provérbios capítulo 20, verso de número 5. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas. O que o sábio está querendo dizer quando faz essa afirmação no livro dos Provérbios? Que não é fácil, não é simples acessar aquilo que acontece na dimensão do nosso coração. Então essa é a primeira razão pela qual discernir a idolatria é algo difícil. Ela é alguma coisa que acontece na dimensão mais profunda de nossa existência, à qual nós não temos acesso de maneira imediata ou de maneira direta. Mas há uma segunda razão pela qual conhecer a idolatria, discernir a idolatria é difícil. É que tanto o coração quanto a idolatria possuem uma natureza dissimulada. Vocês se lembram que a Bíblia não diz apenas que o coração é alguma coisa profunda, a qual nós não temos acesso. A Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, verso de número 9 diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E ele termina com uma pergunta retórica. Qual é a pergunta retórica? Quem o conhecerá? Quem é que pode discernir aquilo que vai no coração? Então, além de ser profundo, o coração é uma dimensão que nos engana por causa do nosso pecado. E é interessante que esta característica que a Bíblia atribui ao coração, que é a característica do engano, também é alguma coisa que a Bíblia atribui à idolatria. Uma das descrições mais fantásticas da idolatria na Bíblia está no capítulo 44 do profeta Isaías. E uma das coisas que essa descrição ressalta é exatamente a natureza dissimulada do pecado da idolatria. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 44 e dê uma olhada a partir do verso de número 18 até o verso de número 20. Depois, em casa, leia essa descrição que é fabulosa. Mas agora, preste atenção nos versos 18 a 20. O profeta Isaías, acusando a idolatria do povo, diz: nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira,
aquilo em que confio? Preste atenção, Isaías começa a descrição da idolatria dizendo: idolatria é uma coisa absurda. Por que é uma coisa absurda? Porque o cara pega uma árvore, ele corta uma árvore, e aí um pedaço da árvore ele vai lá, faz um fogo, se aquece e assa um marshmallow para comer. O outro pedaço, ele constrói um Deus, coloca do outro lado e começa a se curvar diante dele dizendo: você é minha esperança, você é a minha salvação. Isaías está dizendo: como é que as pessoas não percebem a tolice da idolatria? Por que não percebem? Porque a idolatria faz o quê? Cega os olhos. Ela tem uma natureza dissimulada, ela tem uma natureza enganosa, ela tem a tendência de iludir aqueles que estão envolvidas com ela. Então, por essas duas razões, irmãos, discernir a idolatria não é uma tarefa fácil. Primeiro, porque ela acontece numa dimensão de existência a qual nós não temos acesso imediato, direto. E segundo, porque essa dimensão de existência e o próprio pecado da idolatria possuem uma natureza dissimulada ou enganadora. Mas isso não significa que não seja possível discernir a idolatria. Eu só estou dizendo que é difícil. Eu não estou dizendo que é impossível. Embora seja uma tarefa difícil, é uma tarefa possível. E o provérbio que eu mencionei para vocês antes, Provérbios capítulo 20, verso de número 5, deixa isso claro. Porque o texto diz assim, ele tem uma adversativa, graças a Deus. O texto diz: os propósitos do coração do homem são como águas profundas, vírgula, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então veja, o mesmo provérbio que diz que é difícil discernir a condição idólatra do nosso coração, diz que é possível chegarmos a esse discernimento. Agora, é possível perceber pela afirmação do provérbio, da segunda frase, que o discernimento dos propósitos do coração exigem basicamente duas coisas, tá? Primeiro, exige a nossa atividade responsável. Porque o provérbio diz que quem é que descobre se está engajado com idolatria? O próprio homem. Então, em algum nível, discernir se estamos engajados com a idolatria exige a nossa atividade responsável. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que tem alguma coisa que nós precisamos fazer se nós queremos discernir o estado do nosso coração. Por outro lado, discernir os propósitos do coração exige a ação divina. O texto diz que não é qualquer homem que discerne os propósitos do coração, mas é o homem de inteligência. Veja, nem sempre ao olharmos para esse versículo conseguimos perceber que esse texto está falando da ação de Deus, porque na nossa cabeça, inteligência é só uma questão de exercício da nossa própria intelectualidade que nós fazemos sozinhos sem a atuação de Deus. Mas eu quero que você se lembre que nós estamos lendo a Bíblia. E para a Bíblia, conhecimento é alguma coisa que nós não adquirimos sozinho. Conhecimento é sempre alguma coisa que procede de revelação. A sabedoria, que é o sinônimo de inteligência, não é alguma coisa que nós adquirimos por nós mesmos na Bíblia. É alguma coisa que nós recebemos como uma dádiva de Deus. Tiago diz isso muito claramente no capítulo 1, verso 5 da sua carta, quando ele diz: se alguém de vós procura ou precisa de sabedoria, o que você tem que fazer? Estudar bastante? Fazer vários cursos de mestrado, de doutorado e tal? Veja, essas coisas são boas, são ruins não, tá bom? Mas é isso que torna você um homem de inteligência? É isso que torna você um homem sábio, diz Tiago? Não. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Então, inteligência, sabedoria na Bíblia, não é uma coisa que você adquire pelos seus próprios esforços. Sabedoria ou inteligência é alguma coisa que nos é concedida por Deus. Então, essa frase que diz que o discernimento da idolatria é possível, que o homem de inteligência pode discernir os propósitos do coração nessas águas profundas, ensina que existe alguma coisa que nós precisamos fazer, mas existe alguma coisa que nós precisamos fazer sempre na dependência do Senhor. Irmãos, é importante, sempre que a gente fala de alguma coisa que a gente precisa fazer e aquilo que Deus faz, algo que Deus precisa fazer, sempre que nós trabalhamos com esse binômio, a ação de Deus e a ação humana, nós precisamos tomar 2 cuidados, tá bom? O primeiro cuidado é não imaginar que a ação divina e a nossa ação sejam ações estanques. Tem uma parte de Deus e tem uma parte que é sua, tá bom? Muitas vezes a gente acha que é assim que funciona a nossa relação com Deus. A gente tem que tomar cuidado. E o outro cuidado é não imaginarmos que a ação de Deus é um plus, é uma forcinha a mais para que a gente consiga atingir um patamar que a gente não conseguiu, ok? Deus ajuda quem cedo madruga, não é assim? Faça a sua parte, está escrito na Bíblia, e eu te ajudarei. Já viram gente dizer isso? Faz a parte que eu te ajudarei. Como se a ação de Deus na nossa vida fosse uma espécie de plus. Você vai até onde você consegue, e aí então Deus te ajuda a chegar onde você não conseguiria chegar. Não é isso. Quando a Bíblia fala da relação entre as nossas ações e as ações de Deus, ela fala de uma relação sempre na qual as nossas ações são respostas a ações divinas. Ou seja, são reações às ações de Deus. Quem é que age primeiro? É Deus. E porque Deus age, então nós podemos agir também. Ok? Então, pense sempre nessa perspectiva. Existe algo que nós fazemos. Existe algo que Deus faz. E como é que é a relação entre o que nós fazemos e o que Deus faz? As nossas ações são sempre reações, respostas às ações de Deus. Paulo deixa isso claro quando ele escreve aos Efésios e diz que nós deveríamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Uma ordem que ele dá a nós, tem coisa que você tem que fazer. Desenvolva a sua salvação, é o imperativo para mim e para você. Mas aí Paulo vai explicar, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, por que você tem que desenvolver a sua salvação? Porque você faz isso no poder que Deus oferece, como uma resposta àquilo que Deus faz. Dito isso, vamos então olhar para aquilo que nós devemos fazer e para aquilo que Deus faz para que o discernimento da idolatria seja possível. O que nós devemos fazer nesse desafio de discernir se nós estamos envolvidos num processo idólatra? Eu tenho chamado a nossa atividade aqui, nesse particular, de um movimento de autorreflexão radical. Essa é a expressão que eu tenho usado para me referir àquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos ser convencidos da necessidade de um movimento de autorreflexão radical. E o que seria isso? A consciência da necessidade de uma constante atitude de movimento em direção ao nosso interior, a fim de visualizar, avaliar as nossas motivações. Ou seja, geralmente na vida cristã nós nos preocupamos muito com aquilo que nós fazemos, com as coisas que nós fazemos. Eu creio que nós devemos nos preocupar, para além das coisas que nós fazemos, com as razões, as motivações pelas quais nós fazemos o que fazemos. Então, um cristão,
se quiser discernir bem o seu estado espiritual e as ocasiões em que ele está sendo assediado pela idolatria, precisa ter isso em mente. Ele não pode viver a vida cristã analisando apenas aquilo que acontece no exterior. Ele precisa realizar constantemente este movimento de fora para dentro, com o objetivo de visualizar quais são as suas razões, quais são as suas motivações, o que é que o impulsiona a fazer aquilo que ele faz. Por uma razão simples, irmãos, nós podemos fazer coisas semelhantes por razões diferentes. Por exemplo, você pode pedir perdão a alguém porque de fato está arrependido pelo que fez, ou só para demonstrar que você é uma pessoa espiritual. Percebe? O ato externo é o mesmo, mas as motivações são completamente diferentes. Uma motivação é uma motivação santa, quando eu peço perdão porque estou convencido do meu pecado. Outra motivação é uma motivação idólatra. Eu não estou arrependido do que fiz. Eu não quero reconciliação. Eu só quero que as pessoas me reconheçam como um bom crente. Percebeu? Os atos são idênticos, mas as motivações são diferentes. Então, o nosso grande desafio é entender isso e viver nesse movimento interno para sondar as motivações do nosso coração. Mas, reverendo, o senhor não disse que o coração é difícil de ver? O coração a gente não tem acesso de maneira imediata? Então a pergunta é, como é que eu visualizo a condição do meu coração? Lembra de Provérbios 27, 19, o texto que eu mencionei ontem? Texto que diz que como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Veja, à luz da Bíblia, o nosso coração dirige a nossa existência. Aquilo que nós somos externamente é um resultado daquilo que nós somos internamente. Então a nossa vida exterior, de alguma forma, é uma janela para a nossa vida interior. Se nós considerarmos de maneira séria algumas coisas que nós geralmente fazemos, pensamos, sentimos, nós podemos ter uma boa ideia daquilo que se passa na nossa dimensão interna. Correndo um pouquinho com vocês, eu diria que existem algumas coisas que são altamente reveladoras da condição do coração de alguém. A primeira coisa que é muito reveladora da nossa condição são os nossos pensamentos. Então, você quer saber o que vai no seu coração? Veja aquilo no que você pensa quando não está pensando em nada. Essa é uma boa dica. O que você pensa, o que vem à sua mente naquele momento em que você não está sendo obrigado a fazer um exercício intelectual? Porque a frequência com que nós pensamos em alguma coisa, a frequência com que algo venha à nossa mente sem que nós nos obriguemos a pensar nele, é uma evidência de que talvez aquilo esteja habitando de alguma forma o nosso interior. Além disso, ainda no universo dos pensamentos, sonde a sua imaginação. A imaginação é um terreno fértil para percebermos o estado do nosso coração. Quais são os sonhos que você acalenta? Quais são as imagens que você cria a respeito dos seus sonhos quando você imagina você no futuro? Pense em você daqui 10 anos. Qual é a imagem que vem à sua mente? Veja, se você é um cristão comprometido, a primeira imagem que deveria vir à sua mente é você mais crente. Ok? Mas a pergunta é, geralmente é isso que vem à nossa mente quando nós nos imaginamos, acalentamos nossos sonhos, percebemos o que nós desejamos para o nosso futuro? Geralmente é isso. Isso é muito sinalizador de quais são aquelas coisas que estão de alguma forma presentes no nosso coração e que rivalizam eventualmente com o senhorio de Cristo dentro da nossa mente e dentro de nós. Então, os nossos pensamentos
são uma janela para a percepção do estado do nosso coração. Além dos nossos pensamentos, as nossas palavras são altamente reveladoras daquilo que nós acalentamos ou agasalhamos no coração. Jesus disse isso. Jesus disse que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então a sua linguagem, a maneira como você fala, é altamente reveladora daquilo que você agasalha dentro do seu coração. É claro que, de certa forma, todas as coisas que você fala revelam você, não é? Então, se você fala muito sobre um assunto, o tempo inteiro sobre um assunto, você está se dando a conhecer de alguma forma, não é? Se eu conheço você, a gente convive um dia juntos, e aí você fala o tempo inteiro sobre o mesmo assunto, talvez eu diga para você no final do dia, olha, dê uma pensada nisso aí, porque talvez isso esteja tomando muito lugar na sua existência ou na sua própria vida. Mas vejam, há algumas palavras que são reveladoras de forma especial do nosso coração. Quais são essas palavras? São aquelas que estão menos sujeitas à manipulação da nossa racionalidade. Então, por exemplo, se eu venho fazer um discurso para vocês aqui, eu penso naquilo que vou dizer. Então eu tenho, pela minha racionalidade, condições de manipular as minhas palavras. Mas existem circunstâncias em que eu simplesmente falo, sem manipular as palavras. Por exemplo, palavras ditas em momentos de crise. E o que eu estou chamando aqui de momentos de crise? Situações imprevistas que fogem ao controle. Essas são palavras altamente reveladoras do coração. Quando alguma coisa acontece com você, e aí você simplesmente diz. Por exemplo, lembra das palavras dos discípulos, quando eles foram acometidos por uma tempestade no barco, em Marcos capítulo 4? Elas são altamente reveladoras da idolatria dos discípulos. Tanto é que eles começaram o dia com medo e terminaram com mais medo ainda, ok? A gente geralmente ouve sermões naquela passagem, né? Como assim, como se a ação de Jesus tivesse tranquilizado o coração dos discípulos naquele dia. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles começaram com medo e eles terminaram com mais medo ainda. Por quê? Porque eles estavam com idolatria no coração. Eles não disseram apenas assim, ó, Jesus tem misericórdia de nós vamos morrer. Eles disseram assim, ó, mestre, tu não te importas que morramos? Elas não são palavras apenas de desespero, elas são palavras de questionamento. É teologia da prosperidade que estava no coração deles. Se o Senhor nos amasse, isso não nos teria acontecido. Era isso que eles estavam dizendo. O Senhor não nos ama. Eles estavam questionando o amor de Jesus Cristo por eles naquela ocasião. Então, essas palavras que nós dizemos em situações que escapam ao nosso controle, elas são palavras altamente reveladoras. Palavras que nós dizemos em meio a situações de sofrimento. Por exemplo, quando o pai recebe o boletim do filho e as notas estão vermelhas e ele descobriu que o filho reprova no ano naquela ocasião. Então o pai olha para o menino e diz, eu pago escola cara para você e você faz isso comigo? Pergunta, esse pai está preocupado com o filho dele? Preocupado com o dinheiro dele. Ele acabou de dizer isso. O que vão dizer de mim lá na escola? Eu trabalho lá e você fica reprovado? Esse pai está preocupado com a situação do filho dele? Está preocupado com a reputação dele. As palavras que nós falamos em momentos de sofrimento são altamente reveladoras do estado do nosso coração. Então, além dos nossos pensamentos, as nossas palavras dizem muito a respeito de nós mesmos. Palavras que expressam desejo. Quando a gente vai expressar desejo, por exemplo, lembra do pedido de Raquel em Gênesis 30, verso 1? Dá-me filhos, senão morrerei. Ou o Senhor me dá filho, ou eu morro. A minha vida gira em torno de ter filhos. Percebeu? Olha aí como é que as palavras são reveladoras. Lembra do pedido de Tiago e João? Jesus, nós queremos pedir um negócio para o Senhor. Assina um cheque em branco aí. É isso que eles falam. Queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Assina um cheque em branco. Aí Jesus não assina o cheque em branco, né? Jesus obriga a pedir.
E qual é o pedido deles? Permite-nos que na tua glória nos assentemos, uma à direita e outra à tua esquerda. Palavras altamente reveladoras do estado do coração deles naquela ocasião. Então, as nossas palavras também revelam o estado do nosso coração. As nossas sensações também são muito reveladoras da nossa idolatria, sentimentos que eventualmente vêm no nosso coração e dos quais nós não temos controle. 2 sentimentos específicos aqui, eu acho que são, ou 3 sentimentos específicos são bem ilustrativos. Primeiro, o sentimento de ausência ou de incompletude. Sabe aquela sensação de que falta algo para que a nossa experiência no mundo seja mais completa? Em palavras, talvez essa sensação pudesse ser expressa da seguinte forma: se eu tivesse isso, então eu seria feliz. Esse sentimento de que está faltando alguma coisa para que eu me sinta um ser completo é bem revelador do estado do nosso coração. A sensação inversa de plenitude de alegria, em palavras ela poderia ser expressa assim: agora que eu consegui isso, eu me sinto plenamente realizado. Isso também é altamente revelador do estado do nosso coração. A sensação de medo, de que a possível perda de alguma coisa pode tirar o sentido da existência. Se eu perder isso, eu perco a razão de viver. Sabe essas sensações que vêm ao nosso coração em momentos diferentes da vida? Elas são altamente reveladoras daquilo que se passa no nosso coração e demonstram ou mostram para nós qual é o nosso estado espiritual. Além dos nossos sentimentos, as nossas ações e reações também demonstram o nosso estado espiritual. Então, a maneira como nós reagimos a determinadas situações, não é? Uma fechada no trânsito, uma palavra que a gente não gostou, demonstra muito o estado como nós estamos. Mas eu gosto muito de ilustrar isso com uma atitude que a psicologia geralmente chama de compensação. O que é a atitude de compensação? É aquela tentativa de dar um prêmio a você mesmo em virtude de uma vitória que você alcançou, ou então de de alguma forma, se solidarizar com você mesmo em virtude de uma derrota que você eventualmente alcançou. Sabe aquele negócio assim: olha, depois desse dia de trabalho eu mereço um rodízio de pizza. Já experimentaram isso alguma vez? Olha, um dia como esse eu mereço, eu tenho que fazer isso. Ou então, depois dessa promoção, segura o cartão de crédito porque o shopping vai me aguentar essa tarde. Esse tipo de ação ou de reação é altamente revelador daquilo que se passa no nosso coração. Então veja, o que nós precisamos fazer se nós queremos discernir se estamos de alguma forma sendo seduzidos por esse pecado que traz à tona a nossa corrupção? Nós precisamos viver nesse movimento introspectivo de avaliação do nosso coração à luz das janelas que se abrem na nossa existência externa. Percebendo isso através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos e das nossas ações, das nossas reações. Agora, preste atenção, para terminar, porque a plaquinha já subiu ali 2 vezes, ok? Discernir a idolatria não envolve apenas a nossa atividade responsável. A nossa atividade responsável é completamente insuficiente se ela não vier acompanhada ou não for uma resposta da ação divina em nós. Por uma razão simples, irmãos. Veja, a proposta que eu estou fazendo a vocês aqui é de que nós promovamos uma autoavaliação. Mas qual é o estado do nosso coração mesmo? Ele é enganoso. Então a minha pergunta é: qual é a chance de você deixado ao seu próprio coração fazer uma boa leitura de você mesmo? Qual é a chance? Um juiz injusto poderia se autopunir pela prática da injustiça?
Óbvio que não. Bem, isso é uma tautologia, né? Se ele se punisse pela sua injustiça, ele não seria um juiz injusto. Então isso é impossível. Mas o ponto é que o critério, ele não tem critério e condições para perceber aquilo que ele deveria perceber. Então, o fato é que, largados a nós mesmos e a nossa própria avaliação, nós estamos em um círculo vicioso. Porque é o nosso coração idólatra tentando analisar o nosso coração idólatra. Ou alguma coisa entra de fora para dentro para romper o círculo vicioso, ou nós nunca conseguiremos ter uma visão adequada a respeito de nós mesmos. Porque nós não temos critérios e nem poder para fazer essa avaliação de maneira adequada. Daí a necessidade da ação de Deus, através da sua palavra, e da habitação do Espírito Santo em nós, para que nós tenhamos condições de discernir as coisas adequadamente, como diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura, e ele não pode entender essas coisas, porque elas não se discernem naturalmente, elas se discernem espiritualmente. Então preste atenção, existe algo que nós precisamos fazer para discernir a idolatria do nosso coração, mas por mais que alguém faça alguma coisa para discernir o seu estado espiritual, ele nunca, jamais conseguirá se ver como é, a não ser pela manifestação da graça de Deus. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos faz olhar para nós mesmos e perceber: eu acho que não sou tão bom quanto eu imaginava. Eu acho que esse negócio de corrupção que eu costumo acusar nas pessoas é uma realidade tão minha quanto delas. E eu sou tão carente da graça de Deus quanto as outras pessoas são. O seu movimento de autorreflexão radical será simplesmente ineficiente se ele não for acompanhado pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então é possível discernir a idolatria? Claro que é. Quando nós, acompanhados pelo Espírito Santo de Deus, à luz dos critérios que ele revela em sua palavra, decidimos honestamente a olhar para nós mesmos no espelho que ele mesmo nos ofereceu. Esse é o papel da palavra de Deus. A palavra é o espelho, e ela revela o nosso estado espiritual. Mas e quando a gente percebe que tem alguma coisa meio errada? O que a gente faz então? Bem, isso é o assunto de depois do almoço. Então, como é que a gente batalha contra a idolatria? Como é que a gente enfrenta esse pecado da idolatria? Isso é o que a gente vai ver depois do almoço, se Deus nos permitir. Estamos chegando ao término dessa manhã. Ontem à noite eu fui infeliz em falar que não ia fazer um sorteio de manhã. E algumas pessoas: é injusto você não fazer nenhum sorteio de manhã. Então tá bom, é injusto, eu vou voltar atrás na minha fala e vou fazer um sorteio de manhã, tá bom? Desculpa. Então assim, se o ganhador não estiver presente, mas ele veio ontem à noite, ele ganha, tá? Se ele não participou de nenhuma, a gente faz um novo sorteio. Gelatos do Nono vale uma taça de sorvete. Vamos lá. Eu vou aqui no meio agora. Vamos ver. De 1 a 117 menos o 15 e o 96. 100. Só falta ser esse meio. 100. Ela veio ontem, né? Maria Carolina Frust. Tá. Se encontra não, né? Mas ela veio ontem. Então, ela é a ganhadora, à noite a gente entrega para ela. Ó, à tarde, olha o que vem à tarde. Burger King,
senhor saizeiro, grilos, tal sushi, só, né? E o Mr. Burger. Meu inglês é perfeito. Cadê? Pastor Anderson, ou Anderson não, o Erickson, perdão, tá, desculpa. Pessoal, vamos colocar em pé. Dá 2h da tarde? Só lembrando novamente, pessoal, tenta trazer o alimento à tarde, por favor, tá? Se não trazer não tem problema, mas coloca lá na mesa lá para não esquecer. 2h em ponto. Pastor, se prepara para as perguntas. Eu li umas ali. Tá boa, hein? 50 minutos vai ser pouco. E o que o senhor não souber é mistério. Pessoal, vamos orar para nós encerrarmos. Oremos. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa manhã tão maravilhosa que nos trouxeste da tua casa, Pai. Para aprender de ti, para aprender da sua palavra, para olharmos para a nossa natureza e percebermos quão pequenos somos, Pai. Te pedimos que, por intermédio do seu Santo Espírito, nós possamos estar quebrantados diante de ti, Pai, para nos prostrarmos diante da tua santidade e viver segundo a sua vontade, Pai. Nós pedimos que durante este almoço nós possamos refletir nessa palavra, durante esse dia possamos estar na sua presença e que nos traga a tarde, Pai, em segurança, que possamos estar aqui juntos de novo em comunhão, Pai, para aprender de ti mais um pouco, mais uma porção, e durante esse dia possamos estar na sua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.